nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos romanos, esta carta, ela inicia, irmãos, com ortodoxia, com ensino, do capítulo 1 até o capítulo 10, o apóstolo Paulo trata sobre ortodoxia, sobre ensino. No capítulo 11, o apóstolo Paulo fala sobre doxologia, louvor a Deus. E do capítulo 12 em diante, ele fala sobre ortopraxia, que é a vida prática, o ensinamento na prática. Então, logo, esta carta é dividida da seguinte forma: ortodoxia, doxologia e ortopraxia. Ela é dividida. Então, ficou bem fácil de entender. Do capítulo 1 até o capítulo 10, ortodoxia, ensino, doutrina. Capítulo 11, aí ele insere ali doxologia, louvor. Capítulo 12 em diante, ortopraxia, que é a prática do ensinamento, a vida cristã prática, na prática. Então, capítulo 12, versículo 1 e 2, vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Relacionamento com Deus. Meus irmãos, eu vez por outra participo de concílios, reuniões, e eu trouxe à minha memória um momento que nós estávamos reunidos em um concílio e vários oficiais e pastores no mesmo quarto. E uma coisa que eu observei durante aqueles dias é que eu não via os oficiais que estavam ali, nem os pastores, lerem a Bíblia, nem orarem. Eu passei ali uns 4 dias, nem os via pegar a Bíblia para ler, nem quando acordava, nem quando ia dormir e nem orar. E eu percebi ali, naquele momento, que a situação, o relacionamento destes pastores, líderes, oficiais, relacionamento com Deus é medíocre. Não tem vida devocional. Imagine líderes que não leem a Bíblia. Imagine líderes que não oram. E observei aqueles dias. E me lembro de um momento que um falou comigo e disse assim: é interessante que às vezes os colegas não dão oportunidade para a gente pregar na igreja deles. E eu, durante aqueles dias, observei que ele nem lia a Bíblia, nem orava, e disse: se eu já não dava oportunidade para ele, agora é que eu não dou mesmo. Parece que muitos não conseguiram entender o que é relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta à igreja que estava em Roma, aqui nesse capítulo está preocupado com o relacionamento com Deus. A pergunta é: como está o seu relacionamento com Deus? Você tem vida devocional? Há um tempo atrás eu conversava com um colega pastor e ele disse: rapaz, olha, às vezes a gente vem para o culto e como pastor, a gente fica tão preocupado com o andamento do culto, como está o culto, que às vezes a gente se esquece até de adorar.
Isso pode acontecer com pastores, pode acontecer com os presbíteros, pode acontecer com o oficial. A gente está tão preocupado com o andamento do culto que a gente não cultua. A gente está tão preocupado com o bem-estar no culto que a gente não cultua mais, que a gente não adora mais, que a gente não louva mais. E ele me falou aquilo e eu comecei a pensar em mim mesmo. Se de repente eu não estou aqui no culto e estou assim observando o andamento, como é que as coisas estão indo, estão funcionando, que eu já nem adoro mais. Eu vim apenas para um momento e nada mais, não tenho vida devocional. E aí não tenho relacionamento com Deus. E nós podemos cair neste erro. O apóstolo Paulo está focando aqui sobre a questão do relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo ainda não tinha ido em Roma. Ele escreve essa carta em Roma, tinha desejo de ir a Roma, mas ainda não tinha tido a direção e a autorização de Deus. Escreve a carta e ele, neste início de capítulo, ele está focalizando relacionamento com Deus. Meus irmãos, nesse texto, a gente percebe que relacionamento com Deus exige 4 coisas. E nós vamos então observar 4 palavras que eu gostaria que os irmãos pensassem comigo olhando para esse texto. Primeira palavra, gratidão. Segunda palavra, consagração. Terceira palavra, resignação. E quarta palavra, transfiguração. Nesse texto, nós vamos observar, o apóstolo Paulo começa dizendo, rogo-vos, pois irmãos, rogo-vos. A palavra aqui, rogar, é encorajar. O apóstolo Paulo utiliza uma palavra grega que era usada no exército, quando o comandante passava em revista a tropa que teria que sair para a guerra, para a luta, e o apóstolo Paulo utiliza esta palavra aqui, que é uma palavra de encorajamento. Quando ele diz rogo-vos, ele está aqui encorajando, assim como um comandante que encoraja a tropa, que encoraja o exército que está indo para a guerra, porque um exército medroso, um exército sem coragem, não vence batalha. Assim como o comandante encoraja a tropa, o exército, o apóstolo Paulo está encorajando a igreja. Encorajando a quê? Encorajando a igreja a ter relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus, meus irmãos, exige, em primeiro lugar, gratidão. Olha como é que o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Veja que o termo está misericórdias no plural e não no singular. Por que ele coloca misericórdias? Porque o apóstolo Paulo quer que a igreja, quer que os irmãos voltem o seu olhar para onde? Para a cruz. Para Jesus, para o sacrifício de Jesus na cruz. A igreja tinha que olhar para a cruz e enxergar na cruz de Cristo as misericórdias de Deus. E claro que quando Paulo diz as misericórdias de Deus, quando ele faz essa exposição doutrinária a começar lá do capítulo 1, embora que no capítulo 1 ele trabalhe sobre a questão da ira de Deus, mas chega no capítulo 3, ele aborda sobre a justificação, depois reconciliação. Então ele vai falando sobre eleição, adoção, longanimidade de Deus. E ele está tratando aqui sobre estas misericórdias de Deus que foram reveladas, manifestadas na cruz. Paulo está dizendo que relacionamento com Deus exige gratidão. A gente olha para a cruz e vê na cruz de Cristo as misericórdias de Deus. Deus foi misericordioso conosco. Deus foi misericordioso comigo.
E na cruz eu fui justificado, na cruz eu fui reconciliado, na cruz eu fui adotado, na cruz eu fui perdoado, na cruz eu fui redimido. É na cruz, então a cruz apresenta as misericórdias de Deus. E aí eu olho para a cruz, vejo as misericórdias de Deus e passo a agradecer e dizer: Senhor, sou grato. Relacionamento com Deus, irmãos, exige o quê? Gratidão. Olho para a cruz, contemplo a misericórdia de Deus para comigo. E aí eu digo: muito obrigado, Senhor. Eu sou agradecido. Porque na cruz Jesus pagou um alto preço. Porque na cruz Ele me transformou, na cruz Ele me reconciliou, na cruz foram manifestadas as misericórdias de Deus. Então olho para a cruz e me alegro na cruz e agradeço ao Senhor. Irmãos, relacionamento com Deus começa com gratidão. Precisamos agradecer. Constantemente, precisamos voltar os nossos olhos para a cruz de Cristo e enxergar as misericórdias de Deus. Paulo está encorajando a igreja de Roma, naquele contexto, a se relacionar com Deus. E a dica é: misericórdias. As misericórdias do Senhor. Vocês precisam desenvolver gratidão. E como isso é tocante, irmãos. Quando nós percebemos que não tínhamos direito à salvação, à vida celestial, e Deus usou de misericórdia para conosco. E através de Cristo, da manifestação desta misericórdia, nós agora somos filhos. Somos do Senhor. A nossa gratidão. Você já percebeu que os agradecidos são mais fervorosos? Os agradecidos são mais expressivos. Quando nós não temos gratidão no coração, irmãos, nós somos apagados, sem expressão. Pessoas agradecidas têm expressão. Se mobilizam, se movimentam. Gratidão. Segunda palavra, consagração. O apóstolo Paulo diz aqui, nesse texto, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Consagração. A palavra aqui, apresenteis. Esta palavra aqui significa entrega total. Relacionamento com Deus exige gratidão. Segundo, consagração. E claro que quando o apóstolo Paulo fala nesse texto aqui, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, é claro que no Antigo Testamento, na época da lei, o sacrifício era matar o animal. Era a entrega do animal para ser morto. E agora o apóstolo Paulo está dizendo: não há mais necessidade de entrega de animais. Agora, nós temos que entregar o nosso corpo. Não para morrer, mas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Consagração a Deus, entrega. E a ideia de entrega aqui, irmãos, é quando vai acontecer o casamento. Na cerimônia do casamento, que os dois
resolvem fazer aquele pacto, aquele compromisso, e ali, no altar, naquele momento, eles estão se entregando um ao outro. A ideia é esta do texto, essa entrega total, entrega sem reserva, esta consagração total. O apóstolo Paulo diz que relacionamento com Deus exige não só gratidão, mas consagração, entrega, enlace e envolvimento. Não há relacionamento com Deus sem uma entrega total. Precisamos nos render ao Senhor, nos entregar a Deus totalmente, diariamente, constantemente, como um sacrifício vivo, com uma vida santa, cultuando ao Senhor. E essa palavra aqui, que é o vosso culto racional, essa palavra que é lógica, a palavra utilizada ali é lógica, tem aqui o sentido de sensatez, de satisfazer. Deus só fica satisfeito conosco quando nós nos entregamos sem reserva a Ele, totalmente a Ele. Sacrifício vivo. Não diz sacrifício morto. É a expressão viva, é o gesto vivo, é a atitude viva, é o sorriso vivo, é o abraço vivo, é a alegria viva. Este é o culto que agrada ao Senhor. Esta consagração. E claro que a ideia aqui é no sentido de altar. É alguém que vai para o altar, assim como o casal que vai para o altar para fazer o compromisso de entrega. E nós também, irmãos, precisamos vir ao altar de Deus para uma consagração total, para uma rendição total, para uma entrega total, sem reserva. Um enlace com Deus. Isso é relacionamento com Deus. Paulo está encorajando aquela igreja que está em Roma, num contexto difícil, mas ele está dizendo que a igreja que está em Roma precisa ter um bom relacionamento com Deus, se relacionar profundamente com Deus, sendo agradecida, mas tendo uma vida dedicada, consagrada ao Senhor. Meus queridos, como nós precisamos, dia após dia, consagrarmos nossa vida a Deus. Primeira palavra é gratidão. Repita comigo. Segunda palavra. Terceira palavra, resignação. Veja o verso 3. E não vos conformeis com este século. A palavra século aqui, em outra tradução, diz mundo. Mundo aqui não é cosmos, mas mundo aqui é aeon, que significa esquema, sistema. Paulo diz que para a gente servir a Deus, a gente precisa de resignação, e no sentido aqui é renunciar. Essa resignação é renunciar à forma do mundo, o esquema do mundo, o sistema do mundo. É nos desmundanizar.
Nosso relacionamento com Deus depende desta resignação, desta renúncia, renunciar. Porque a palavra que aparece aqui, não vos conformeis, tem a ideia de forma. O mundo tem a sua forma, e o mundo quer nos ajustar à sua forma e à sua forma. E nós precisamos nos resignar e dizer, eu renuncio à forma do mundo, eu não quero esta forma, eu quero viver para Deus. Relacionamento com Deus tem essa exigência, tem esta implicação, resignação. Quem não se resigna nesta vida para um relacionamento com Deus, não vai verdadeiramente agradar a Deus. Resignação, renúncia. Irmãos, o mundo é fascinante. As coisas do mundo são fascinantes. E nós somos portadores de uma natureza velha, caída. Nós temos uma carne e que tem desejos de ser como aqueles que estão lá fora. Que parece que felizes são aqueles que estão aproveitando tudo que tem lá fora. Eu vi esta semana um médico falando que no momento que alguém toma mais de um copo de bebida alcoólica, mais de um copo de bebida alcoólica, ele estava falando, sendo entrevistado na televisão, e ele disse, quando uma pessoa toma mais de um copo de bebida alcoólica, esta bebida absorve as vitaminas do corpo e absorve a água do corpo. Por isso, as pessoas que bebem, é muito fácil a gente perceber pelo rosto, porque estas pessoas, elas ficam com um rosto com um aspecto diferenciado, coloquialmente chamado de cara de garrafa. Não dá para perceber que uma pessoa que bebe, porque é impressionante, eu não sabia disso e aprendi. Mas o mundo, o que é que as pessoas que estão lá no mundo dizem? Não, que nada, a gente pode beber à vontade e fica à vontade. E ele não está percebendo que os nutrientes, que as vitaminas do corpo dele está sendo retirada. E é tanto que até pessoas que têm problemas renal, diz que toma muita cerveja porque ela é diurética. Na realidade, quando ele toma muita cerveja, ele não sabe que ele está desidratando o corpo dele. E a gente olha e diz assim, mas como parece ser tão bonito aquilo? Irmãos, a coisa mais triste que eu já vi foi participar de um sepultamento de um evangélico que estava com cirrose por causa da bebida. Mas ele não bebia cachaça não, era cerveja. Pastor Hernandes Dias Lopes disse que ele nunca viu uma geração evangélica tomar tanta bebida, tanta cerveja como nos nossos dias. Os crentes estão bebendo. Me assusta porque eu estive numa cidade do Paraná, num centro de recuperação, e quando eu cheguei lá, que me levaram para dar uma palestra, uma palavra lá, e a maioria dos que estavam naquele centro de recuperação eram filhos de evangélicos. Muitos com crises, muitos se tremendo, porque os pais começaram a beber, os filhos aprenderam com os pais a beberem, e hoje são alcoólatras, talvez até o termo hoje seja mais alcoolista, estão lá. Aí você olha ali, filhos de evangélicos. E nós vamos ter, irmãos, daqui a um tempo, uma geração de filhos de crentes viciados em bebida. Porque hoje é normal. Se você quer se relacionar com Deus, você precisa se resignar.
Eu já tomei cerveja. E eu já bebi. Antes de ser crente. E eu passei logo por um teste. Logo que eu me converti, meu cunhado, que eu bebia com ele. Fiz uma viagem com ele, ele parou lá num bar. E ele sabia que eu era crente. Ele parou o carro, disse, uma cerveja, 2 copos. Ali foi a prova. Encheu os 2 copos. E aí pegou e me entregou. Ele disse, eu não bebo mais. Bebe, rapaz. Você sabe que eu não bebo mais. Eu estava um pouco distante. E ele disse, se você não beber, eu lhe deixo aqui. Eu estava no carro dele. Eu olhei para ele e disse, não tem problema não. Pode me deixar. Mas eu não bebo. Ele pode até falar mal de mim hoje, de qualquer outra coisa, mas ele não pode falar de mim que eu bebi bebida com ele. Ele não pode falar isso. Mas tem alguns crentes que não podem e não têm mais autoridade para falar sobre isso, sobre esse assunto. Porque entraram na forma. E alguns irmãos, quem sabe, não desta igreja, mas de outras igrejas, vão ter filhos alcoolistas. Porque eles não são exemplo. Eles bebem. Os filhos vão beber também. E vão beber mais. É preciso que haja em nós resignação. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, tem coisas que a gente tem que fazer para o próprio bem, visando o futuro, visando os nossos filhos, visando nossa família. Resignar-se, renunciar, dizer não. Relacionamento com Deus implica nisso. Exige de nós gratidão, consagração, resignação. Paulo diz que nós devemos renunciar a esta forma do mundo. Não vos conformeis com esse aeon, com esse esquema, com esse sistema, com esta fascinação, com essa coisa do mundo. O que nós precisamos urgentemente nesta vida é manter nosso relacionamento acentuado com Deus. Vida com Deus. Vida diária com Deus. Qual é a primeira palavra? Segunda palavra? Terceira palavra? Quarta palavra, irmãos. Transfiguração. E ele diz aqui, no texto, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Esta palavra transformai-vos, que está no presente contínuo, e é um imperativo, esta palavra que literalmente significa transfiguração. Os irmãos estão lembrados quando Jesus se transfigurou lá no monte, diante dos seus discípulos? Lembram quando eles viram o rosto de Jesus, que parecia o sol, que brilhava, se transfigurou? O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos ser transfigurados tanto quanto Jesus foi. E essa transfiguração acontece de dentro para fora. A começar onde? Na mente. Olha o texto diz. O que é que o texto diz? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que começar no nosso intelecto. Tem que começar na nossa mente, meus irmãos. Essa transfiguração é de dentro para fora. Nós só seremos vazados pela glória de Deus, se a glória de Deus se manifestar em nós, dentro de nós, na nossa mente, mudando a nossa mentalidade.
para a gente ficar transfigurado, uma figura celestializada, uma figura diferente. Queridos, nós vivemos num mundo que algumas pessoas parecem muito mais com o diabo do que com Jesus. E algumas pessoas evangélicas, elas se assemelham muito mais ao maligno do que a Jesus. Eu estou dizendo porque já andei em muitas igrejas e há irmãos que são assustadores. Você chega perto dele, ele é maligno, ele é mal encarado, ele não tem simpatia, ele é cruel, ele é perverso. Aí você olha para ele e você está diante de um cara que parece muito mais com o maligno do que com Jesus. E aí eu lembro da frase de Mahatma Gandhi que diz: em vosso Cristo eu creio, em vosso cristianismo não. Gandhi diz que não acreditava no cristianismo deles, porque era um cristianismo que fazia acepção de pessoas. Gandhi vai visitar uma igreja de brancos. Quando ele chega ali, disseram para ele: olha, você não pode entrar aqui porque você é negro. Essa igreja é só de brancos. Igreja de negro fica na outra rua. Isso é a igreja de Jesus. Há transfiguração nesses homens, nessas pessoas? Não há, irmãos. Nós precisamos ser transfigurados. Os irmãos sabem que quando Jesus foi crucificado, ele levava a cruz, e no caminho do Calvário, a cruz que era dele foi dada para outro. E como era o nome do homem que levou a cruz de Jesus? A Bíblia diz que era Simão, o Cirineu. Cirineu, por que Cirineu? Cirineu é porque ele era de Cirene. Cirene ficava na Líbia. A Líbia ficava no continente africano. Os irmãos entenderam quem foi que carregou a cruz de Cristo? Um africano. Transfiguração é a palavra. Relacionamento com Deus exige transfiguração. Ou seja, transfiguração é uma transformação que acontece na mente, na alma, no ser, dentro da pessoa, que vaza para fora, que é externalizada. A transfiguração não é outra coisa senão uma implicitação, uma implicitude do favor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus na vida do homem, que exterioriza, que explicita para fora. Isso é relacionamento com Deus. Eu tenho que começar a me relacionar com Deus na mente, na alma, no ser. Minha mente tem que pensar em Deus constantemente e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Lá dentro de mim, minha alma tem que clamar por Deus, tem que desejar Deus, viver para Deus. Age dentro de mim, me liberta. Deus, faz uma mudança dentro de mim. Eu não quero esses pensamentos, eu quero novos pensamentos. E, irmãos, isso é para transfiguração começar dentro de nós e se expressando nos gestos, se expressando na fisionomia, se transfigurando diante da sociedade, de tal maneira que as pessoas possam olhar para nós e dizer: esta pessoa tem Deus. Relacionamento com Deus exige o quê? Primeiro, gratidão. Segundo, terceiro, e quarto, transfiguração que advém de transformação. Paulo está encorajando a igreja a se relacionar com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento profundo, próximo, íntimo com Deus. Ele diz: rogo-vos, eu quero encorajar vocês
a lembrar do Calvário, a lembrar da cruz, e vocês expressarem a gratidão. Deus foi misericordioso com vocês, Deus foi misericordioso conosco. Olhe para a cruz, lembre da cruz. Eu quero encorajar vocês a uma vida consagrada a Deus. Vão para o altar de Deus, apresente a vida de vocês no altar de Deus, dedique a sua vida a Deus, derrame sua vida diante do Senhor, entregue-se sem reserva ao Senhor. Paulo diz, eu quero encorajar vocês a terem um relacionamento com Deus que tenha resignação, que vocês renunciem ao mundo, que não queiram a forma do mundo, mas que vocês renunciem isso para viver uma vida totalmente para Deus. Uma resignação que implica nisso. Eu renuncio ao mundo porque eu quero é Deus na minha vida. Eu renuncio a esse esquema. Irmãos, eu estou convencido que se o anticristo for um político, muitos crentes vão adorar o anticristo. Não tenho sombra de dúvida. Porque eu vejo os crentes defenderem mais político do que Jesus Cristo. É ou não é verdade? Nós precisamos nos resignar, irmãos. E é interessante que eu vejo as postagens de muita gente. E eu fico me lembrando do provérbio japonês, que ele diz que nós devemos ter o cuidado em elogiar as pessoas. E eu vejo elogios que são dados a estes homens de maneira cega. Eu fico impressionado. Não é porque é do lado de fora, não. É crente. Gente que diz que é crente. Que está no esquema, que está na forma. E ai de você, se disser uma palavrinha contra aquele candidato. Você nem é mais de Deus. Se disser desse tanto. Não é verdade? Relacionamento com Deus, irmãos, exige resignação. Você tem que se livrar desse esquema, desse sistema imposto. Quando o anticristo vier, a Bíblia diz que só os que se manterão, conforme está em Apocalipse, são aqueles que são fiéis. Resignação, transfiguração. Irmãos, eu prego, Deus tem me dado a graça de pregar em algumas igrejas. E tem igreja, irmãos, que eu chego lá cheio da graça, cheio do Espírito Santo, e quando eu termino eu estou vazio. Porque você olha assim para os crentes, e você não percebe transformação, você não percebe transfiguração. Esses dias eu compartilhei com a minha esposa que às vezes a gente vai dar uma palestra em algum encontro, e eu fui dar uma palestra no encontro e tinha um casal. E eu estava falando da palavra de Deus, e aquele casal o tempo todo, mal-humorado, aquele casal, numa inquietação. E era o casal, não era só um não, eram os dois lá. E aquilo faz um mal tão grande, e aquilo de uma certa forma atinge psicologicamente e emocionalmente a gente fica até pensando o que é que a gente está falando demais, que está incomodando aquela pessoa. Então tem ambientes que eu vou pregar. E eu estive em Brasília, em várias igrejas, pregando. Eu passei uns dias com Emerson Augusto, pregando em Brasília, em várias igrejas. E a melhor igreja que eu preguei era uma igreja pequenininha, que era menor do que esse espaço dessa bancada aqui, com um grupinho pequeno, mas havia transfiguração da glória de Deus no rosto, na vida daqueles irmãos.
de tal maneira que nós nos alegramos sobremaneira, e eu preguei junto com o Emerson em outras igrejas, estivemos juntos lá, crentes apáticos, crentes sem Deus, crentes sem vida, e depois algumas daquelas igrejas se dividiram, e é isso que está acontecendo na nossa geração. Não há relacionamento com Deus. As pessoas estão buscando nas igrejas autoafirmação, buscando cargos nas igrejas, e hoje é tão difícil a gente dar cargo para irmão, porque quando a gente dá um cargo para o irmão, aquele irmão fica divinizado, ele se torna um Deus. Esse cargo é meu, propriedade minha, e se o conselho da igreja, e se uma eleição for tirar, pronto, acabou a espiritualidade do irmão, porque aquilo é de propriedade exclusiva dele. Na realidade, isso é reflexo de gente que não tem relacionamento com Deus. Porque gente que tem relacionamento com Deus está preocupado, não é com isso, está preocupado em que a glória de Deus esteja na sua alma, na sua vida. Se tem cargo, se não tem, não é problema. Irmãos, às vezes quando chega final do ano, é até uma dificuldade para a gente nomear algumas pessoas, porque às vezes há necessidade da gente dar oportunidade a outra pessoa, e a gente já fica preocupado se aquela pessoa vai ficar ressentida, magoada, chateada. Aí a gente tem que ter todo um jeito para lidar com isso, e todo ano nós temos que lidar com isso. Isso é falta de relacionamento com Deus. Porque quem se relaciona com Deus está preocupado com a glória de Deus, está preocupado com uma vida que transfigure a bênção de Deus, que alguém veja Deus na vida dele, não é com divisas e títulos e cargos para poder se autoafirmar e dizer que é alguém na igreja. Precisamos ter relacionamento com Deus. Gratidão, consagração, resignação e transfiguração. E o texto termina assim. Para quê? Para quê? Para quê? Tem uma finalidade, tem um objetivo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo fecha esse texto dizendo o seguinte: se vocês desenvolverem um relacionamento com Deus, sabe o que vai acontecer? Vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus vai se cumprir na vida de vocês, o propósito de Deus vai se cumprir na vida de vocês. Às vezes nós queremos que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus faça milagres, mas a gente não quer se relacionar com Deus. Agora, quando nos relacionamos com Deus, a vontade de Deus cairá sobre nós. Deus terá alegria, meus irmãos, em nos abençoar. Você vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante, irmãos, que esta palavra aqui tem o sentido de tornar real. Tornar real, para que experimenteis. Experimentar que é tornar real. Não é uma ficção, não é algo que alguém disse. É você provar, é tornar real, visível, uma experiência sua. Deus vai se manifestar de maneira quase que palpável, tangível. Você vai sentir Deus lhe guarnecendo, lhe protegendo, lhe fortalecendo, lhe animando, porque você desenvolveu um relacionamento com o Senhor. Quando a gente desenvolve relacionamento com Deus, irmãos, de fato a gente vai conhecer quem é Deus. Porque experimentar aqui é conhecer. É você conhecer Deus. Você vai conhecer a ação de Deus. Você vai conhecer a graça. Você vai sentir Deus ali, real na sua vida. Paulo está dizendo, vocês estão em Roma, estão sendo perseguidos, passando por lutas, mas o que mais vocês precisam é desenvolver um relacionamento com Deus.
Se vocês se relacionarem com Deus desta forma, saiba de uma coisa, vocês vão experimentar a vontade de Deus. Isso vai se tornar real na vida de vocês. Vocês vão sentir Deus muito forte na vida de vocês. Queridos irmãos, o mundo em que nós vivemos não é tão diferente daquele mundo em que a igreja vivia lá em Roma. De tanta crueldade, de tanta violência, de tanta perversidade, de tanta malignidade. O que vai fazer toda a diferença é o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus vai fazer toda a diferença na nossa trajetória, na nossa história. Infelizmente, hoje, muitas pessoas não estão mais preocupadas com o relacionamento com Deus. Talvez estão preocupadas em cumprir um rito litúrgico. E quem sabe apenas cumprir uma programação. E as igrejas estão cheias de programações. Cada dia se inventa mais um programa. Quero terminar esta palavra lembrando, eu li um livro, o título do livro é Por que você não quer ir mais à igreja? É a história de um pastor que foi injustiçado em uma igreja. Saiu da igreja, desempregado, passou dificuldade financeira. E aquele pastor não queria mais saber de igreja, nem de crente, passando apertos. Começou a trabalhar como corretor. Vida difícil. Mas, irmãos, o que mais aquele pastor precisava era entender o que era relacionamento com Deus. Na história, então, começa a conversar com uma pessoa que tem um relacionamento tão profundo com Deus, que ele começa a aprender a se relacionar com Deus, e ele era pastor. Ele começa a se relacionar com Deus. E desenvolver uma relação com Deus, diferente do que ele já tinha aprendido. Ele era um religioso. E mais preocupado com outras coisas do que realmente com uma vida devocional com Deus. E quando eu li aquele livro, um dia eu estava aqui no gabinete, ainda lendo uma parte do livro, e ele estava vivendo um momento muito delicado, as contas atrasadas, e ele com dificuldade financeira, e ele entra num restaurante, se encontra com aquele amigo, eles começam a conversar, e uma das palavras que aquele amigo diz para ele, é que o grande pecado que nós cometemos contra Deus é desconfiarmos de Deus. A gente pensa que o maior pecado que a gente pode cometer na vida é da mentira, é do assassinato, é do adultério, essas coisas aí. Aí ele diz, o maior pecado que nós cometemos contra Deus é desconfiar de Deus. Porque ele estava falando, por que isso, por que aconteceu tudo isso na minha vida, e ele disse, mas Deus vai providenciar, mas Deus vai te ajudar, e ele estava desconfiado de Deus, eles estão ali no restaurante, mas eu tenho contas para pagar, eu não sei o que fazer, as coisas estão vencendo, e ele disse, mas confie em Deus, você não pode desconfiar de Deus. E quando ele está ali, naquele restaurante, queridos, ali, nesta situação, ele olha para o lado, e tem uma pessoa ali, que a pessoa se levanta, vem ao encontro dele e diz, eu vim aqui para lhe pedir perdão por tudo aquilo que a gente fez lá na igreja contra você. E eu quero dizer que nós tomamos uma atitude e eu estou com um envelope aqui para te entregar. Naquela hora ele entregou o envelope e ele recebeu. E dentro do envelope tinha $10.000. E quando eu li aquilo eu chorei. Naquele dia eu percebi que quem não tem bom relacionamento com Deus desconfia de Deus.
Vivi desconfiado de Deus. E ali eu caí em mim mesmo e percebi que quantas vezes eu cometi esse pecado de desconfiar da providência de Deus, desconfiar do amor de Deus, de que Deus vai me ajudar. E ali eu percebi isso, lamentei, chorei diante do Senhor, porque eu percebi que esse é um gravíssimo pecado, e se nós cometemos esse pecado de desconfiar de Deus, é porque nosso relacionamento com Deus não é bom. Porque quando nós temos um relacionamento próximo de alguém que a gente realmente confia, a gente não desconfia. Quando temos um relacionamento acentuado com Deus, Deus se torna real na nossa vida. Nós experimentamos o Senhor. No seu lugar, você pode baixar sua cabeça onde você está. Há um cântico antigo que diz assim: como vai? Como vai a tua vida com Deus? Como vai? Como vai sua vida devocional? Quando você vem para o culto, você vem preocupado com o quê? Como vai a tua vida com Deus? Relacionamento com Deus implica em gratidão, consagração, resignação e transfiguração. Quando assim nos relacionamos, Deus se tornará real na nossa existência. Como vai a tua vida com Deus? Anda desconfiado de Deus? Deu as costas para Deus? Esqueceu de ser grato? Nesta noite, olhe para a cruz e lembre que na cruz Deus manifestou suas misericórdias para conosco. Olhe para o altar e dedique e consagre sua vida ao Senhor. Olhe para o mundo e diga: eu não quero essa forma do mundo, eu renuncio ao mundo. Olhe para Deus e diga: Senhor, eu quero ser transfigurado como Jesus foi lá, naquele monte. O relacionamento, a intimidade com o Senhor era tão grande que eles viram o rosto de Jesus brilhando. Estevão transfigurou-se quando estava no Areópago. Moisés se transfigurou num relacionamento profundo com Deus. Diz a palavra do Senhor que quando ele desceu o monte, o seu rosto brilhava. Relacionamento com Deus, meus irmãos, é isso que culmina numa real manifestação de Deus. A gente experimenta quem é Deus, a gente passa a saber quem é Deus. Aleluias. Deus se torna real, palpável, tangível na nossa vida. Como vai a tua vida? Como estamos?